trabalhos que nós vamos aqui ver e comentar, eles vieram a partir do raciocínio do trabalho do MAN Rio em 2015, que chamava O Peso de Cada Um, que eram aquelas grandes chapas de aço. Então, a partir daí, o trabalho começou a se interessar por trabalhar só com o aço e eliminar o policarbonato pelas condições de transparência e de translucidez. Então, isso foi apagado do mapa. Então, o trabalho não estava mais interessado em ver qual a relação dele com o espaço externo, com o espaço em torno, e começou a se interessar muito mais para o espaço interno dele. Peguei umas cartolinas, uns papéis bem vulgares e fui criando umas dobraduras aonde a relação de côncavo e de convexo ia surgindo, né? A partir daí foi a dificuldade de entender como é que isso passaria para o sistema meu de produção com chapas de aço que são bastante rígidas e resistentes. Então, eu passei primeiro a relação de côncavo e convexo para um outro material intermediário, que em geral eu não gosto dele, mas ele me foi útil, que é o alumínio, e fazendo este segundo momento do trabalho, eu pude compreender melhor ver as marcações que eu vou podendo fazer, que vão facilitar a execução do trabalho nas calandras manuais, que me permitem curvar e torcer as chapas de aço. Como é que eu vou querer criar uma questão de luminosidade? Como eu vou criar isso? Eu falei, bom, então eu vou querer o branco. Foi por isso que eu comecei então a trabalhar intuitivamente com cartolinas e papéis brancos, e eu vou conseguir criar um branco que tenha essa textura para o olhar. Ele vai relacionar-se com a luz por causa de toda esta brancura de superfície levemente áspera que ele propõe e que ele atinge. Estes dois trabalhos aqui, que tem uma escala bem maior do que os outros, eles são os últimos. É quando vai havendo uma expansão deste raciocínio plástico de curvaturas côncavas e convexas. E eles estão exatamente no momento intermediário entre aqueles que nós vimos há pouco, que são os trabalhos que nascem, né, de uma modelagem em papel, passam por uma modelagem em alumínio e aí recebem a modelagem na matéria final, que é o aço inox, e é bastante complexa a realização de todas estas curvaturas com um material tão rígido, para daqui então eles receberem as inúmeras camadas de branco que vão dar essa corporeidade e esse certo momento, eu posso dizer assim, mais áspero para o olhar, mas dentro também de uma delicadeza que eu acho que o trabalho pedia. Isso aqui inicialmente era um retângulo de papel, né? E aí faz o traço, tá certo, entra com o vinco, que é delicado, senão ele rompe o papel, e aí vai, com o gesto, vou criando as dobraduras. A dobradura sendo criada aqui, aí o que ocorre? Eu quero que ela exista, mas que ela conjugue a sua curvatura com a outra parte do trabalho. A obra é passada para, como vimos, para um molde de alumínio, do molde de alumínio para o aço, que é bem complexo esse processo, e do aço, então, ela vai para receber essa pintura com essa pequena rugosidade, né? Essa pequena aspereza. Uns momentos, então, aí é outra instância, a oval ela é recortada do corpo do retângulo, como aqui. E aí essa oval ela é retorcida, presa por um pontinho só, e esse aqui ela ainda, de quebra, ainda ganha uma oval reta,
que não é parte inicial do retângulo, é um dos pouquíssimos elementos que entram extra do corpo do retângulo inicial do papel. A impregnação inicial do raciocínio é arquitetônico, mesmo quando elas começaram a se fechar sobre si mesmas, né? Estes raciocínios começaram a pedir, né, a volta ao plano da parede, porque é uma coisa que a gente nem comentou, mas os meus trabalhos todos de grande porte, em geral, são voadores. Aí eu fiz 3, sendo que esta, sempre com os papelões, aqui vocês veem, né, essa precariedade dos durexes e tal, porque aqui foi feito primeiro numa mesa e depois já direto na parede, vou finalizando. E aí, este corpo aqui corresponde ao espaço entre estas duas, que estava no mesmo papel. Era um papel grandão, era um grande retângulo. Então, ela é o espaço entre as duas, né? E quando eu as vi juntas, assim, eu falei, mas isso aqui é um algo, né? Aí eu achei que elas me lembram as Demoiselles d'Avignon. Achei que me lembram. Eu gosto muito de Picasso. Estou sempre nos títulos tentando referir. Elas são as Demoiselles d'Avignon e suas almas, porque é aquele fiapo de existência que existe em cada corporeidade. Se elas ficassem assim, jamais você poderia chamá-las de Demoiselles d'Avignon e suas almas, porque aqui tem uma densidade corpórea, matérica, né, com uma fisicalidade que isso daqui desmente. Então, é este grande deslocamento, ao voltar para a parede, trabalhar com a questão da luz e provocar sombras não só na parede, mas sombras internas, é que eu acho que é a questão que está me interessando nesses últimos trabalhos.